ação. Show. Então vamos começar como sempre, né, com uma oração voluntária, pedir para o Senhor guiar a nossa aula, para que o Espírito flua sobre nós aqui nesse momento de ensino. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui, aprendendo mais sobre o Senhor, mais sobre a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos guie, nos dê sabedoria e entendimento, abra nossa mente, nosso coração, para podermos aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoe a vida do Marconi nessa aula, para as nossas vidas, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos dar sequência, né? A gente está dentro do tema de homilética. E na semana passada, nós paramos na estrutura do sermão. Aí, a ideia que eu tive para hoje, irmãos, para a aula ser até mais produtiva, é a seguinte. Como nós vamos entrar em estrutura de sermão, eu achei interessante a gente estruturar o sermão aqui juntos. Ao invés de eu só falar o que é, a gente vai passando pelos tópicos da estrutura e vai estruturando um sermãozinho. Então, para ficar mais fácil, para a gente, entre aspas, também pular a parte lá da hermenêutica que a gente já viu, a gente vai pegar o texto que a gente fez. O que a gente vai fazer aqui de homilética, que a gente fez de hermenêutica, que é o Mateus 6, que eu trabalhei com vocês, a gente pega a partir dele e vai estruturando um sermão. Pode ser? Pode. Ok. E outra coisa que eu queria falar com vocês também, que é o seguinte. O nosso cronograma, antes de começar a aula, o nosso cronograma, que nós até enviamos lá, hoje é a última aula. Hoje seria a quarta aula, foram 5 semanas, né? Nossa, deu 4. Sim. Hoje seria a quarta aula e semana que vem é a avaliação. Eita, feliz. Que é vocês vão contar o sermão. A gente pode falar algo semana. Aí, O pastorzão ali. É a principal. aí, semana que vem é a avaliação, que é o quê? Eu vou falar mais no final da aula, mas só para pincelar. Vocês vão montar um sermão simples e apresentar ele para nós em 20 minutos. Só que, irmãos, uma coisa que a gente tem que entender, que eu já falei, se eu não me engano, eu vou falar de novo. Aqui nós estamos dando um curso de hermenêutica e homilética. Aqui é basicamente uma autoescola. Que é o quê? A autoescola, ela não te prepara para dirigir. Ela te prepara para passar no exame do Detran. Então aqui, nós estamos preparando vocês para aprender a avaliar, montar um bom sermão. Mas vocês vão aprender a pregar como? Pregando. Assim como vocês aprendem a dirigir dirigindo. Aí semana que vem vocês vão ter a primeira oportunidade de pregar dentro dos conhecimentos que a gente passou aqui. É sermão estruturado, nós vamos trabalhar a estrutura hoje, vocês vão trazer a estrutura para nós, mas isso vai ficar para o final, senão nós vamos pular muita coisa. O que eu queria falar aqui é o seguinte, que dentro do nosso cronograma, a quarta aula, que seria hoje, mas como nós tivemos muito conteúdo e tal, seria a aula de comunicação. Só que, como nós não vamos ter tempo, no final da aula eu vou deixar para vocês a indicação de uma pessoa que trabalha muito isso aqui, que aí vocês estudam, consomem o conteúdo, fica tudo certinho, bibliografia a gente já deixou aí ao longo do curso, e vocês não vão ficar sem isso. A única diferença é, ao invés de vocês terem aqui comigo, vocês vão ter uma pessoa muito mais capacitada do que eu na área, e aí vocês vão aprender sobre a comunicação, ok? Então vamos lá começar a estruturar o nosso sermão. O primeiro passo da estrutura do sermão é a introdução ou abertura. E como nós vamos trabalhar aqui, deixa eu até pegar aqui o texto, é Mateus, capítulo 6, dos versos 19 ao 21. Dentro da introdução, como vocês podem acompanhar no slide aí que eu mandei semana passada, o que a gente trabalha dentro da introdução? A gente vai fazer chamar a atenção do público, a primeira coisa.
Porque o sermão geralmente ele começa depois do momento de oferta. O pessoal também sai para tomar uma aguinha, não sei o que e tal. Aí geralmente eles dão uma distraída. A primeira coisa que você tem que fazer na sua introdução é captar a audiência do público. A audiência não, a atenção. Pegou a atenção para si, você vai começar a desembolar a introdução. Nela a gente apresenta o tema, a ideia central, lê, obviamente, os versículos e também explica o objetivo do sermão. Vamos lá, como a gente já viu lá na época de hermenêutica, esse texto aqui, basicamente, ele vai falar sobre caridade e sobre recursos. Então, qual que seria o tema do nosso sermão? Caridade. Não, mas é caridade, só que você não pode falar caridade. Igual, tem que ter um tema criativo, alguma coisa dentro desse tema. Vamos lá, vamos pensar. Igual, vamos supor, você pode colocar aqui, igual o Jesus trabalhou, você coloca o tema assim, ó, tesouro no céu. E ao longo do sermão, você explica o que é esse conceito na era judaica. Olha que interessante. Você traz um contexto histórico interessante para o pessoal e ainda dá um tema criativo para o seu sermão. Vamos trabalhar com isso então. O tema do nosso sermão vai ser... Essa caneta já tem que ficar um pouquinho para baixo. O tema do nosso sermão vai ser tesouro no céu. Certo. Aí aqui, dentro da introdução, eu até coloquei no slide aqui, uma forma interessante de você chamar a atenção do público é contando uma história ou fazendo uma pergunta. São as formas mais interessantes. Aqui, a gente pode introduzir a história de um cara que eu gosto muito. Que ele... O Marconi, só para entender, o propósito ele vai vir depois? O propósito do sermão? É, porque está aqui, seguindo a ordem, né? Tema, Sim. texto bíblico, propósito e chamar a atenção. Ok. Dentro da introdução, a gente tem todos esses tópicos. Eles não necessariamente têm que estar numa ordenzinha. Entendi. A única coisa que tem que ser prioritário é o chamar a atenção. Ele tem que vir primeiro. Depois que você chamou a atenção, aí se você quer falar o tema, se você quer falar o propósito, se você quer ler o versículo primeiro, aí fica a seu critério. Agora, a primeira coisa que você tem que fazer é chamar a atenção do pessoal. Entendido? Vamos voltar aqui. Vamos começar por uma história que esse cara aqui, mas é aquilo que a gente estava falando no dia que eu contei a minha história. Eu gosto muito dele como homem de Deus. Como pregador eu não gosto tanto, como pastor eu nunca, não sei, não fui pastoreado por ele, mas como homem de Deus, ele para mim é o maior do Brasil. Porque ele é um evangelistão, né? Aquele cara evangelista mesmo. O que mais me chamou a atenção dele foi um Natal, vou esquecer o ano agora, mas ele fez o seguinte, ele preparou toda a ceia na casa dele, para a família dele, deixou a família dele e foi passar o Natal dele com os moradores de rua de Itajaí. Ele preparou uma ceia para os moradores de rua, fez um culto e ele passou o Natal com os moradores de rua da cidade. Isso aqui para mim é fenomenal. E por que a gente introduziu uma historinha dele? Porque igual ele conta que ele já teve 37 carros. Desses 37, ele doou 36. Só ficou com um. Outro dia ele até viralizou um cortezinho dele que ele doou esse 36 aqui, agora ele não tem. Ele doou para um pastor que abençoou muito a vida dele. Aí ele tem uma história que é o seguinte: quando ele converteu, ele tinha muita doença, foi curando ao longo do processo, doença física mesmo. Então teve uma vez que ele pegou, e como ele foi curando, ele entende como é a doença, tinha uma irmã da igreja dele que estava doente. Então ele pegou o dinheiro de pagar a conta de luz da casa dele e deu para a irmã comprar um remédio que ela estava precisando. Isso daqui é o que? É uma caridade, que é sobre o que o nosso texto fala. Aí vocês conseguem puxar um gatilho, que é o quê? O pessoal acha que é tesouro no céu. Eles ainda não entenderam aonde você quer chegar. Você conta a história do Luiz Hermínio sobre caridade. E aí você entra no texto. Essa seria uma introdução bacana. Aí você vai lá, vai ler,
Mateus 6, 19 a 21, que basicamente é não ajuntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntar tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Basicamente é isso, o texto. Aí você vai ler, e após ler o texto, você vai explicar o objetivo do sermão. Aí que você entra falando sobre... Aí você vai trazer o conceito da hermenêutica, né? Conceito histórico, cultural. Você vai explicar que Mateus 6 está dentro do Sermão da Montanha. Aí você vai explicar o que é o Sermão da Montanha, que é o ensino, e por aí vai. Nisso aqui, vocês já conseguem ver, entre aspas, o quão complexo é uma estrutura de sermão. Olha o tanto de coisa que a gente já colocou aqui, só na introdução. Pegar o texto, aqui eu não coloquei, porque a gente já fez na última aula, mas aqui você vai ter que fazer toda a hermenêutica dele. Porque no começo, como vocês podem ver, na introdução, você já está usando a hermenêutica do texto. Explicando o contexto histórico, o que significa o tesouro no céu, explicando que o tesouro no céu basicamente é caridade. E assim você vai desenrolando. Até aqui alguma dúvida? Pode perguntar, à vontade. Aí você pode usar a hermenêutica para trazer aquele ponto de estudo que você trouxe. Por exemplo, me chama muita atenção na introdução acumular tesouro na terra. Então, naquele tempo, significava que a pessoa enterrava. Sim. Né? Então, Sim. isso traz a atenção do público também. Pessoas Sim. enterravam na terra porque tinha muita perseguição, um ladrão. Então, eles roubavam o tesouro, né? Exato. E hoje, nós estamos acumulando tesouro na terra, para nós já tem um outro sentido. Exato. Que significa acumular as coisas, né? Sim. Não, e o interessante também do acumular tesouro na terra, você pode usar também o princípio da Bíblia e interpreta a própria Bíblia para explicar, porque aqui você vai fugir da Bíblia e vai para um historiador. Mas você também pode explicar isso dentro da Bíblia, porque você pega a parábola do talento. O que o cara que tinha um fez? Enterrou. Isso prova que o pessoal enterrava tesouro. Entendeu? A própria Bíblia mostra esse contexto. Se você não quiser ser tão complexo, tão denso, você só pode dar esse exemplo. Então, irmãos, isso aqui quer dizer isso. E detalhe, assim como Jesus não quer que você enterre, o cara que enterrou foi penalizado. Mais uma vez, as escrituras mostram: não enterre o seu tesouro, não desperdice o seu recurso. E assim você vai fluindo através do sermão. Só aí você já arranca um uau! Misericórdia. E aqui, agora nós vamos para a segunda parte, que é o desenvolvimento ou corpo do sermão, que é onde você vai gastar o maior tempo, tanto no preparo quanto na exposição. Dentro do desenvolvimento, é igual o slide aí fala, ó, é a parte principal, é onde a mensagem é explicada e aplicada e deve ser organizada de forma lógica e clara. Aí nós temos aqui o formato, e aqui nós temos 3 tipos de sermão, mas vamos lá. Primeiro nós vamos pegar aqui, ó. Aqui que você vai desenvolver todo o seu raciocínio. No nosso caso, qual é o nosso raciocínio? É mostrar que Jesus, ele está ensinando e está ensinando sobre caridade. Esse é o nosso raciocínio aqui. Como que a gente vai fazer isso de forma clara? Aqui nós vamos discorrer todo. Aqui nós temos 3 tipos de sermão, que é como vocês podem ver no slide aí, ó. Nós temos o textual, o expositivo Jesus, já sei qual que eu vou fazer essa aqui. e o temático. Nós temos esses 3 tipos aqui, que é onde você pode trabalhar a sua ideia. Aqui, irmãos, fica a critério do pregador, fica a critério de como você se gosta, se adapta melhor. Eu prefiro o expositivo. O expositivo, como é que ele funciona? Ele é o seguinte: você vai lendo versículo por versículo e explicando versículo por versículo.
Aí no caso desse texto, você leria o 19. O 19 fala tal coisa. Aí depois que você explicou, você vem, lê o 20. O 20 fala tal coisa. Explicou, lê o 21, o 21 fala sobre isso. Encerrou. Assim seria o expositivo. Dentro das referências bibliográficas, eu deixei um livro para vocês de sermão expositivo do Hernandes Dias Lopes. Caso vocês se interessem mais por esse tipo de sermão, é interessante vocês terem o livro. Lá ele ensina como montar certinho o esboço, como pregar expositivamente. O texto lá chama Pregação Expositiva mesmo, do Hernandes Dias Lopes. No primeiro slide tem a fotinha dele. O textual, basicamente, ele faz o quê? Ele se aprega ao texto, mas ele não expõe verso por verso. Você pega o texto, lê o texto, depois que você leu, você tem a ideia central, você vai expor sua ideia central. Você não precisa ler o 19 e explicar, ler o 20 e explicar. Você lê o 19, o 20 e o 21 e trabalha dentro do texto. Você não vai fugir daquilo ali. É óbvio que ao longo do corpo você pode fazer inserções, igual a gente achou interessante aqui, fazer a inserção da parábola dos talentos. Mas você, igual, vou te dar um exemplo, você só vai fazer uma inserção para demonstrar o que você quer falar. Você não vai sair daqui e vai começar a pregar em cima da parábola. Você vai pregar em cima desse aqui, que é o textual. E o temático, como é que ele funciona? Ele pega o nosso tema, tesouro no céu, e aí você pode pegar qualquer texto, É igual agora, vou te dar um exemplo. Nós estamos no tema dons ministeriais. Você não precisa obrigatoriamente trabalhar Efésios 4. Você tem que trabalhar dons ministeriais. Como você vai trabalhar? Se você for trabalhar um sermão temático, você pode pegar o Antigo Testamento, você pode pegar Adão, você pode pegar... vou te dar um exemplo. Salomão era um grande mestre. Aí você vai e prega sobre o ensino de Salomão, dentro de dons ministeriais. Você está mostrando Salomão aplicando o dom ministerial dele, um sermão temático. Se fosse expositivo, você já não poderia fazer isso. Você tem que trabalhar dentro do texto que foi dado. Textual, a mesma coisa. Ficou alguma dúvida desses três aqui? Qual que você falou que mais gosta? Ou... Eu mais gosto do expositivo. Expositivo? Eu prefiro. Que é o texto... Versículo por versículo. Por que eu mais gosto dele? Irmãos, é porque assim, como vocês já sabem, eu falei com vocês ao longo aqui do curso, o meu encargo principal é o ensino. Ele não necessariamente é pregação. E o texto expositivo, ele me traz mais segurança para mim. Por quê? Porque eu sei que eu não vou errar. Eu vou ficar preso ao texto. Eu vou ler o 19, explicar o 19. Vou ler o 20, explicar o 20. Se eu for pregar um sermão temático, como o meu encargo é o ensino, eu tendo a ficar prolixo. E ficar girando em torno do tema e lá no final talvez eu não consiga explicar direito. Entendeu? Aí esse é o que eu mais prefiro. Mas, se vocês podem se adaptar com qualquer um desses aí, geralmente o pessoal que é mais profetazão e tal, eles gostam mais do temático. Porque geralmente eles têm um tema e eles têm muito conhecimento de Bíblia e eles vão trabalhando a Bíblia dentro do tema. O que você não pode fazer de forma nenhuma é, dentro do sermão temático, você fugir da Bíblia e querer colocar a sua vivência como tema. Você vê muito pregador fazendo. O sermão temático é o quê? Tesouro no céu. Irmãos, essa semana eu doei para o Hospital da Baleia. E na semana passada eu peguei dos meus recursos e doei ao cara que estava pedindo no sinal. Você está falando sobre caridade? Tá, mas você não está falando da Bíblia, você está falando de você. E é o que a gente falou no começo do curso de hermenêutica. Quanto mais você ficar preso à Bíblia, melhor. E quando você for contar uma história, tenta sempre contar sobre alguém. É igual aqui, no meu caso eu escolhi uma história sobre o Luiz Hermínio, que todo mundo conhece. Quanto menos você falar de você no sermão, melhor, irmão. Quanto menos. Você pode fazer uma inserção sua? Claro. Mas assim, se o sermão tem 100%, você deixa 5% para fazer uma inserção sua. Os outros 95%, escritura e grandes pastores, grandes líderes,
Aqui também eu esqueci de falar, mas está até no slide. Você pode trabalhar com dados, igual semana passada, você lembra que eu trouxe para vocês 2 dados de que cristão gastava mais com shampoo para cachorro do que com missões. O outro dado agora eu não me lembro, mas tem a ver com missões também. Você pode trazer dados que sejam interessantes, que corroborem com a sua ideia, que é aquilo que a gente trabalhou lá em hermenêutica, é você contextualizar para os dias de hoje. É igual eu fiz. Naquela época, desperdiçar o recurso é o quê? Enterrar no chão, que alguém roubava ou a traça corroía. Hoje é o quê? É você gastar mais com shampoo para cachorro do que com missões. Você gastar mais com McDonald's do que com missões. E assim por diante. Até aqui alguma dúvida? E lembrando, gente, não saiam daqui com nenhuma dúvida, porque semana que vem vocês vão ter que trazer um desses aqui para nós. E é igual eu estou falando, vocês vão ter que fazer a introdução, vocês vão ter que falar se o sermão vai ser textual, expositivo ou temático, vai ter que ter conceito hermenêutico. Hoje é o dia de sair daqui sem dúvida nenhuma. Pode perguntar mesmo. Não tenha dó. Alguma dúvida? A dúvida sempre tem não, né? Eu acho que não. Alguma questão, alguma coisa? Pode falar. Nós estamos aqui para isso mesmo. Não, acho que não, Marcão. Então vamos lá. Eu acredito que, por mais que a gente está construindo junto, na semana passada eu já trouxe o conceito hermenêutico. Hoje eu já dei o tema, já contei a história. Agora o tipo que vai ser o nosso sermão eu vou deixar para vocês escolherem. Vocês preferem que ele seja textual, expositivo ou temático? Eu prefiro expositivo. Na sua ótica de professor, expositivo. Na minha ótica eu gosto mais de temático. Você gosta mais de temático? É porque, se eu não me engano, você até falou que é profeta, né? No seu dom? Geralmente os profetas vão gostar mais de temático mesmo. Então vocês querem trabalhar, tira para o ímpar aí. Não, pode ir no expositivo. Pode Não, ir. se for pegar o meio do caminho, trabalha textual. Eu Eu vou te falar pra você, eu já fui seminarista. O que eu achei bom de trabalhar foi o textual. Textual. E aí, textual então? Então vamos embora de textual. Vamos embora. Bora. Aí, como eu Eita, disse... agora. Vamos mudar. Começou. Vamos mudar a concepção. Começou. Agora pegou o trilho aqui Vamos mudar a agora. concepção agora, eu. Positivo eu acho mais fácil. Igual eu falei, mais seguro Eu pregar. normalmente prego, mas eu acho que Mas você tem que ter uma bagagem grande. Assim, Você vai ter que você citar tem que ter uma muito bagagem grande Não, ou isso muito não comentário. Eu acho para mim o expositivo mais difícil. Eu tenho mais dificuldade de ensinar, igual você está falando. Aham. De pegar ali, de destrinçar um versículo, sabe? Eu tenho mais essa dificuldade. Então por isso eu não fui nele. Todas as A minha boas. esposa não, minha esposa já. Vou pegar um sermão expositivo, eu gasto 3 vezes de tempo mais lendo comentários do que preparando o sermão. Aí é pesado. Então vamos lá, textual. O nosso texto está ali. Textual, lembrando como é que eu falei? Você vai ler o texto e vai. Chorar. Essa não é Você brava. vai ler o texto e vai começar a desenvolver o seu raciocínio. Vou colocar aqui, só para vocês entenderem. Então vamos ler o texto na íntegra, porque eu só citei aqui. Mas vamos ler. Vou abrir minha Bíblia. Mateus 6, né? Mateus 6, verso 19. Vamos lá, é certinho. Aí aqui, ó, só lembrando, quer ver? Deixa eu passar o notebook para cá para fingir que isso aqui é um pouco. Lembrando que quando vocês chegarem nesse momento aqui, vocês já contaram uma historinha, vocês já chamaram a atenção do pessoal, tá todo mundo prestando muita atenção em você. E você até já leu o texto. Só que você vai reler com o pessoal para trazer de volta a mensagem para você começar a dissertar sobre tudo que você vai falar. Aí vamos lá. Não ajuntem tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugens não destroem, e onde ladrões não arrombam e nem furtam. Onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração.
Pronto, texto lido. Vamos começar a desenvolver. Uma coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui, irmãos, dentro disso, se você for pregar qualquer coisa, para que não aconteça o que basicamente aconteceu comigo aqui. Você vai ler o seu texto até você praticamente decorar. Para na hora que você chegar ali, você ler bem. Você fazer uma leitura mais evocativa. Você não pode chegar aqui, ó. Não ajunte tesouro no céu, aqui na terra, aí a ferrugem e os destrói. Entendeu? Você tem que fazer uma leitura mais... como é que eu posso falar? Me fugiu a palavra. Dinâmica. Não, dinâmica não. Você tem que fazer uma leitura mais... Confiante, digamos Assertiva, assim. Você vai, igual vamos supor, se você estiver com a Bíblia, você vai falar, você está pregando, você vai. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e os ladrões roubam e furtam, mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e os ladrões não furtam. Uma leitura segura. Aonde está o teu tesouro? Você percebe que eu decorei o texto que eu não preciso nem ler? Eu já estou mostrando. Aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E para que você consiga fazer isso, é necessário que você basicamente tenha esse texto decorado. Por quê? Só de você bater o olho aqui, você sabe o que você precisa falar. Aí você não fica aquele cara que lê aqui, ó. Não ajuntem tesouros na terra, porque esse aqui já demonstrou que você está inseguro. Aí a atenção que você captou do público contando a história, aqui você perdeu. Porque, irmãos, tenho certeza, ainda que o nosso público é jovem e adolescente, se você estiver inseguro, eles vão saber. Isso aí você pode ter certeza. Se você estiver perdido, eles vão saber. E no momento em que você demonstrar que você está inseguro ou perdido, você perde a atenção deles também. E para você recuperar a atenção dele no desenvolvimento do sermão é praticamente impossível. Porque aqui ele já perdeu a atenção, aí já era. Mas vamos lá. Só uma dúvida. Você Sim. falou que primeiro você leu o versículo, aí quando vai fazer o desenvolvimento, volta no texto. Isso, se for textual. Tanto textual quanto expositivo. Por quê? Pode acabar a pergunta. É porque o expositivo, ele fala aqui que é um trecho maior da Bíblia, né? Aí Sim. você vai ler um trecho grande dentro da introdução e depois você vai ler esse texto novamente inteiro antes de começar o desenvolvimento? Não, no expositivo é o seguinte, na introdução você vai ler o texto. Na hora que você expor, você não vai ler ele todo novamente, você vai ler verso por verso. E falando. Isso. Aí igual vamos supor, você leu lá 19 ao 21. Aqui que eu li todo, no expositivo eu ia ler só o 19. Entendi. Ia explicar. Ia ler o 20 e explicar. No textual, você lê ele todo para que a pessoa entenda o seu texto, que agora praticamente você não vai voltar nele mais. Agora você vai desenvolver a sua ideia. Entendeu? E vamos lá. Como é que nós vamos desenvolver? Já lendo. Vamos desenvolver agora, dentro do texto, a nossa ideia de caridade baseado na hermenêutica que a gente já fez na aula passada. Como é que a gente começa essa pregação? Agora eu vou deixar para vocês mesmo. Que é igual eu falei, eu já dei o nome, já trouxe a hermenêutica, já escolhi o texto, já contei a história. Agora o desenvolvimento eu vou deixar com vocês. Misericórdia, Marconi, assim Mas é assim que a gente não, aprende. misericórdia, muita pressão. Não é pressão. Dá uma dica. Pressão vai ser semana que vem, né? Dá uma dica. Hoje é Não, tranquilo. mas aí semana que vem a gente tem uma semana pra sentar e tal, anotar. Então vamos lá, ó, uma dica de como começar. Não tem muito segredo. Você vai trabalhar sobre caridade. Você leu? Primeira coisa que você pode fazer, nesse caso, falar. O texto está dentro do quê? Do sermão, do monte. Que é o quê? Jesus ensinando. Você pode começar a falar que um dos ensinos de Jesus, dentro de todos aqueles que ele tem, é a caridade. Então, Jesus, ele quer que eu e você sejamos caridosos, generosos. Essa é uma forma de iniciar. Você vai falar, ao longo do seu ministério, Jesus teve um ministério de 3 anos. Ele dedicou parte dele para o Sermão do Monte, aonde ele pegou os seus apóstolos e mais algumas pessoas que complementavam aquela multidão e foi os ensinar. Aí, como a gente falou, você leu Mateus 6, viu que é Sermão do Monte, o que é o ideal? Você leu o 5, 6 e o 7, que é o que compõe o sermão inteiro.
Aí, aqui nessa parte, o que você vai falar? Então, quando Jesus estava ensinando o Sermão do Monte, ele começou falando sobre tal. Depois, ele falou sobre tal. E por terceiro, ele falou sobre tal. E então, ele começou a falar sobre caridade. E sobre caridade, ele disse, para que nós não ajuntássemos nosso tesouro aqui na terra. Como eu trouxe na introdução, isso está falando sobre desperdiçar o recurso. Nós não podemos desperdiçar os recursos que o Senhor nos confia. E aqui você pode fazer um link. Aqui, Jesus está falando sobre dinheiro mesmo. Só que você pode fazer um pequeno link. Quais outros recursos nós temos? Hoje nós temos tempo. Nós temos energia. Então, não desperdicemos, assim como Jesus está ensinando, para não desperdiçar o nosso dinheiro, também não podemos desperdiçar o nosso tempo. Hoje nós vivemos a geração onde jovens passam 4 a 6 horas todos os dias nas redes sociais. Esse é um desperdício de tempo. Aqui nós temos Cristo chamando a nossa atenção para não desperdiçarmos os recursos. E assim vocês vão desenvolvendo. Viu? Como é simples. E aqui, nessa parte, o que é interessante é, você viu que eu peguei um link de dinheiro, que o texto está falando, e trouxe outros recursos. Tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Você pode fugir completamente ao tema. Eu vou dar um exemplo. Aqui a gente já fez toda a hermenêutica, não é necessário fazer, a gente já entendeu o que é caridade e contra o desperdício de recursos. Mas vamos lá para o texto do jovem rico. O texto do jovem rico, vocês acreditam que ele fala de quê? Coração. Jovem rico basicamente ele veio, mestre, como eu faço para herdar o reino? Segue os mandamentos, eu já sigo, o que mais? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. Ele ficou triste e foi embora. Basicamente é isso. Vocês acham que essa perícope, essa porção da escritura, trata de quê? Dentro de um assunto maior, de uma teologia bíblica maior. Eu acho que coração, não. Coração. E você, Jabs? Vai processando igual a mulher não dá pra Eu também ia pela mesma linha de raciocínio, coração. Então vocês acreditam que ali Deus está querendo o coração do jovem rico, certo? Perfeito. Só que, quando você vai fazer a hermenêutica, a exegese do texto, eu estou falando bem resumidamente, tá, gente? Você descobre que esse texto está falando de salvação. Cristo, na verdade, olha só para você ver, quando você faz você esmiuça o texto, você percebe que Jesus só falou assim, ele falou, vende tudo que tem e me segue. Ele só falou esse me segue com os 12 apóstolos e com o jovem rico. Ele não falou isso com mais ninguém. Então, assim, teoricamente falando, Jesus convidou o jovem rico para ser um apóstolo. E por ele se estar preso às coisas desse mundo, digamos assim, ele recusou esse convite. E foi isso que fez com que Jesus ficasse nervoso, naquela parte ali ele foi 100% homem, e dissertasse aquela hipérbole muito famosa, que é o quê? Tá vendo aí? É mais fácil o cabelo passar por fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Aquilo ali foi uma hipérbole. Mas vamos voltar aqui. Basicamente, esse texto ele vai falar de salvação, que Cristo estava convidando ele para vir, e de chamado. Correto? Quando você faz a hermenêutica e a exegese do texto. Você pode usar esse texto aqui para falar sobre a avareza, porque o jovem rico não quis largar a riqueza? Sim. Não. Não. A Bíblia fala sobre a avareza? Fala. Você pode pegar o texto que ela fala e falar. Esse texto que ela fala sobre salvação e fala sobre chamado, digamos assim, você só pode falar sobre salvação e chamado. É por isso que eu gosto do expositivo. Quando você está fazendo expositivo, dificilmente você vai conseguir sair. E é por isso que eu falei que tem que tomar cuidado, porque aqui, presta atenção, eu peguei o conceito de recurso, que aqui Deus está trabalhando sobre dinheiro, e fiz um link com o tempo. Aqui, você está falando de chamado.
Você pode até, assim, em alguma medida, fazer um link com a avareza. É igual eu estou falando, você vai fazer um link. Você vai falar que é difícil que um avarento aceite o chamado de Deus, porque ele está preso às coisas desse mundo, jovem Henrique. Tá, o que você não pode é pegar, abrir o texto, ler e falar sobre a avareza. Conseguiram entender? Apesar que eu sei que eu fui um pouco prolixo. Então eu vou tentar explicar um pouco melhor. Quando você tem um tema e você está pregando sobre o tema, você pode fazer inserções. Só que você não pode usar aquele texto para pregar sobre outro tema que a Escritura fala, mas o texto não. Igual o nosso texto, ele fala, eu vou dar um exemplo, ele fala sobre caridade. Esse texto em si fala caridade, mas ele não fala sobre tempo. Eu não estou usando ele para pregar sobre o tempo. Eu estou pregando sobre a caridade e dentro disso eu falei também para você não desperdiçar o seu tempo. Que também é um tesouro, né? Que também é um tesouro em alguma medida. É aí que a gente tem que tomar muito cuidado para não fugir completamente do texto e ficar perdido. Tem que estar sempre preso a essas coisas. Consegui ser um pouco mais claro? Sim. Bom. Porque tem coisa, irmãos, quando você vai esmiuçando que realmente fica difícil de explicar. Então vamos lá. Estamos aqui desenvolvendo. Eu já dei uma leve desenvolvida. Não vamos desperdiçar o nosso dinheiro. Não vamos desperdiçar o nosso tempo. Porque o Senhor chama para a gente gastar os nossos recursos com sabedoria. Ele está nos ensinando através do ensino do Sermão do Monte. É um ensino de muita sabedoria para nós. E se nós aplicarmos na nossa vida, nós seremos favorecidos. Nós teremos recursos nesse mundo. O nosso recurso transbordará sobre outras pessoas. E assim nós vamos conseguir fazer como Ele nos ensinou no Sermão da Montanha. Nós vamos ter recurso para nós e recurso para transbordar sobre os outros. Como que eu continuo desenvolvendo? O próximo versículo ajunta tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e nem ladrões roubam. Como que nós vamos desenvolver? Porque eu desenvolvi mais sobre a caridade. E como que eu desenvolvo agora sobre ajuntar o tesouro no céu? Vamos lá. Tá aqui, ó, só lembrando. Você pode usar aparatos, por exemplo, como comparação sobre o que significa gastar e o que significa investir. Sim. Gastar é quando você aplica seu dinheiro por propósitos básicos da vida, onde você não vai ter um retorno. Investir é quando você investe os seus recursos, onde você terá um retorno. Né? Gastar no mundo físico não te traz retorno. Gastar no mundo espiritual te traz retorno eterno. Exato. Aí igual aqui, ó. Ajuntar tesouros no céu. Aí igual ele fala, ajuntar tesouros no céu. Nós já explicamos que de ajuntar tesouro no céu está ligado à caridade. Aí você faz o que o pastor falou. Quando você investe no reino de Deus, aí você pode investir em missões, investir no chamado de algum irmão. Você sabe. Ou então vamos dar um investimento de recurso que você citou, tempo, dinheiro. Sim, e energia. Não só dinheiro. Você pega o seu tempo, ao invés de você ficar 4 horas rolando o feed do Instagram, você fica 2 horas lendo a Bíblia, 1 hora orando e 1 hora lendo um livro. São as mesmas 4 horas. Olha como produtivo você vai ficar, como você vai crescer. E assim, a gente vai desenvolvendo o nosso raciocínio. Entendido? Sim. Até aqui alguma complicação? E é por isso, irmãos, que igual eu falei com vocês, que hoje vocês não têm mais liberdade de não serem leitores. Por quê? É só lendo bastante e tendo bagagem que você consegue ter ideias como o pastor tem ali agora. Que é o quê? Dentro de ajuntar tesouro no céu, que nós já falamos sobre caridade, você traz para o conceito de investimento. Você vai pegar o recurso que Jesus te instruiu a não desperdiçar e vai investir. Por quê? Quando você gasta, igual ele falou, você gasta, você perde. Quando você investe, você tem o quê? Retorno. Então, Jesus, além de estar ensinando para você não desperdiçar os seus recursos, ele quer que os seus recursos transbordem e automaticamente eles vão trazer retorno para você. No momento em que você está investindo no reino, no momento em que você está fazendo o que Jesus está te ensinando no Sermão da Montanha,
você também é beneficiado. Não só as pessoas que estão ao redor, não só as pessoas que você está transbordando, mas você também, porque você está investindo no reino. Você está investindo o seu dinheiro no chamado do irmão. Você está investindo o seu tempo lendo uma Bíblia, se preparando, estudando. Amém? E aí, nós vamos para o próximo texto, que é o 21. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Mas aqui, basicamente eu fiz expositivamente, mas como é textual, a gente deu lá atrás e vai regaçar. Vai tudo de uma vez. Entendeu? Vamos fazer como se fosse um textual aqui, eu li tudo. Aí você vai lá, irmãos, não, acho que a gente não vai ter tempo, não. Não vamos assim mesmo. Aí, onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Como que a gente pode desenvolver isso aqui? Aí caberia a passagem do jovem rico. Aí caberia a passagem do jovem rico. Aí você vai fazer o quê? Um link. Aí você fala, no caso do jovem rico, Jesus chamou... Você não precisa fazer toda aquela explicação que eu fiz. Jesus chamou ele. Só que o coração dele estava nos bens materiais dele. As riquezas deste mundo. Sim, o coração dele estava preso às coisas desse mundo. Aí você vai, o jovem rico deixou de desfrutar tudo que os apóstolos desfrutaram e muito mais, porque o coração dele estava preso nas coisas desse mundo. Então aqui, nesses 3 versículos, dentro do Sermão do Monte, o que Jesus nos ensina? Que nós devemos investir em pessoas, nós devemos ser caridosos e generosos, nós não podemos desperdiçar os nossos recursos, pelo contrário, ao invés de ficar gastando, a gente vai investir e o nosso coração tem que estar preso às coisas de Deus e aos ensinos de Jesus e não às coisas desse mundo. Até aqui finalizamos o desenvolvimento, ok? Agora nós vamos para a conclusão. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não disse. Não, aqui foi tudo. Tem alguns elementos aqui que a gente pode usar no desenvolvimento. Que é exemplos, histórias, testemunhos que ajudam na compreensão, relacionar o ensino com a vida dos ouvintes. Aqui eu fiz isso. Eu relacionei o ensino de Jesus sobre não enterrar tesouro lá 3.000 anos atrás, 2.025 anos atrás, com Rola Feed do Instagram. Eu fiz o link. O mesmo desperdício de recursos daquela época é o desperdício de hoje. Hoje a gente desperdiça gastando shampoo para cachorro, rolando feed no Instagram. Naquela época o pessoal desperdiçava colocando no chão. Assim você traz para o pessoal conseguir fazer melhor a síntese do que Jesus estava querendo dizer ao pessoal daquela época para os dias de hoje. Até aqui tudo ok? Podemos passar para a conclusão? Um ponto bom nisso aí é usar a teologia bíblica, igual você falou, usando Sim. as palavras-chave, né? Igual no último versículo fala sobre o coração. Sim. O que a teologia bíblica fala sobre o coração? O primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então você consegue também trabalhar o ensino desse versículo. É isso que eu estou falando, tá vendo? É só a leitura que traz isso aí, irmão. Mais nada. É só leitura. Que aí você consegue entender que o coração, você pode falar a teologia bíblica, mas isso assim, né? Porque você não tem muito tempo. Aqui é o quê? 40 minutos? 40 minutos mais. 40 minutos. A teologia bíblica do coração. Depende de quando você pega o microfone. Entendeu? Tem vezes que o louvor gasta um tempo a mais, tem vezes que a oração demora um pouco mais, tem vezes que o aviso já está em cima da hora, aí depende do tempo que você fica fluindo ali. Aí vocês vão fazendo vários links, e tudo dentro do texto, tudo ensinando. Entendeu? Igual o Sermão da Montanha, eu vou confessar, eu não lembro vocês a ordem do ensino de Jesus, não é uma época que eu sabia. Mas aí vocês podem pegar e fazer comparações. Vou dar um exemplo. Primeiro Jesus ensinou sobre amor, sobre perdão, e depois sobre caridade. Ou seja, nós devemos amar e perdoar para depois nos preocuparmos em ser caridosos. A ordem que Jesus trabalhou, devemos seguir essa ordem. Assim, isso são ideias de como fluir dentro de um sermão. Agora vamos passar para a conclusão. A conclusão, deixa eu escrever ali, era o fechamento do sermão. Na minha leitura, era o passo mais fácil, tá? Aqui, ó. A conclusão, ela deve reforçar a mensagem principal
e levar os ouvintes a uma resposta prática. Os elementos que ela deve conter: um resumo e reafirmação da ideia central, um convite à ação e aplicação prática. Quando tem no culto ou na liturgia apelo, é depois, aqui na conclusão, que você faz o apelo e a oração final. Aí, irmãos, aqui, ó, geralmente, eles ensinam no seminário, interessante, aqui, você trabalhar rapidamente com 3 pontos na conclusão. Por quê? Se o jovem viajou aqui, ó, lá em Nárnia, aqui você bate 3 pontinhos, aqui no final, na conclusão, você vai lá. Então, irmãos, Jesus quis nos ensinar a sermos caridosos, não desperdiçarmos o nosso recurso e focar o nosso coração nas coisas de Deus e não nas coisas terrenas. Pronto. Resumiu o sermão em 3 pontos. Então, se o jovem viajou aqui o tempo inteiro, ele sabe que Jesus quer que ele seja caridoso, ele sabe que ele não pode desperdiçar o recurso dele, e ele sabe que o coração dele tem que estar nas coisas do céu e não nas coisas da terra. É basicamente isso que você vai fazer. E aí a aplicação prática. Como nós seremos caridosos hoje? Aí você vai falar. Hoje a gente pode ser generoso fazendo como? Abençoando em missões. Como mais nós podemos ser generosos? Abençoando os próprios recursos da Juventude Reflexo. Nós temos projetos aqui. Nós precisamos que vocês sejam generosos e tudo mais. Como aí esse é o generoso? Como que nós não desperdiçamos o nosso recurso? Investir no nosso tempo em leitura bíblica, em oração, em jejum, e não em TikTok, Instagram, YouTube. Aí, ó, tá vendo? Você reapresentou a ideia do sermão, trouxe uma prática para generosidade, trouxe uma prática para desperdício, e agora você traz uma prática. Como que nós vamos ter o nosso coração e fecha? O nosso coração nas coisas de Deus. Como que desprende da terra e liga no céu? Através da oração. Oração, o que mais? Intimidade, Buscando intimidade, um relacionamento com Deus. Aí você vai falando. Através da oração, irmãos. Vamos gastar tempo em oração. Vamos nos desprender. E aí você vai trabalhando. Aí você faz o apelo, fechou o sermão. Viu que quando Interessante nesse igual o tema lá que você usou, né? Tesouro no céu. Sim. No texto vai dizer assim, não acumula. Jesus deixa claro isso, não acumula na terra, mas acumula no céu. Fazendo tudo isso, você acumula tesouro no céu. Quem aqui quer acumular tesouro no céu? Como que a gente deve fazer isso? Entendeu? É assim. Aí assim você finaliza o seu sermão, aqui a gente não tem o apelo ali propriamente dito, mas aí você começa a oração final. Aí você vai orar para que Jesus torne-nos mais generosos, para que o Senhor envie o Espírito Santo para nos ajudar a investir o nosso tempo e os nossos recursos nas coisas de Deus, e para que esse mesmo Espírito tire do nosso coração as coisas terrenas e coloque nele as coisas do céu. E fechou o sermão. É por isso que eu queria fazer junto com vocês. Por quê? Começou meio sombrio, ficou complicado, mas no final vocês viram que não tem um segredo. Eu acho que o mais difícil de tudo é fazer isso tudo em 40 minutos. Eu acho muito tempo. Você acha muito tempo? Eu acho. Não, mas é igual nós estamos falando. Você fala pouco tempo ou muito tempo? Muito tempo. Tipo assim, tá falando? Porque... Mas você sabe por que você acha muito tempo? Porque você já pregou? O dia que você pregar, vai faltar tempo. Na hora que você sentar, que você lê, aí você leu, fez a hermenêutica, fez os 3 toques e tal, contou a história. Na hora que você acabou de contar a história do Luiz Hermínio, você vai ver que você já gastou 18 minutos. Você fala, vixe, só tem mais 22 para desenvolver. Mas é pesar o desespero correndo. Aí você vai desenvolvendo. Aí na hora que você chega na conclusão, você vai ver que você só tem 3. Aí você fala, nossa, faltou tempo. Você pode ter certeza, na primeira oportunidade que você tiver, você vai ver, vai faltar tempo ao invés de sobrar. Nunca sobra tempo, irmão, para ser irmão. Sempre falta. Desde que ele seja feito como nós ensinamos aqui ao longo do curso. Que é o quê? Sentar, ler o texto,
Entendi. Ah, tá dentro do Sermão do Monte. Vou ler o Sermão do Monte? Bacana. Deixa eu entender o contexto do livro de Mateus. Lê o Mateus inteiro. Aí depois você vai explicar. O livro de Mateus foi escrito por Mateus. Mateus foi quem? Foi tal. Só que isso você faz uma vez só. Se inclusive o Douglas tiver feito, nem precisa fazer mais. Porque os jovens já sabem quem foi Mateus, por que ele escreveu e tal. Mas eu até deixei ali algumas dicas extras. Uma bagagem também, né, Manu? Porque a gente percebe quando a pessoa também não tem mais nada para falar. Sim. E aí a pessoa começa a Remoer, entrar em falar, outras coisas, assunto. Você vê que já acabou tudo que ela tinha. E aí que eu falo, que é o cuidado de você chegar aqui. Irmãos, aqui foi interessante que a Vanessa falou, que é o seguinte: se você não tiver o que falar, é melhor que você acabe o seu sermão de 40 com 20 do que você fique embromando. É muito melhor. Não tem problema nenhum, repito, nenhum, você gastar só 20 minutos pregando. O que tem problema é você querer contar a história 20 minutos para dar os seus 40. É muito melhor. Depende, como a gente trabalha com jovem, talvez ele vai gostar até mais de você se você gastar só 20 minutos pregando. Pregou 40? Ótimo, perfeito. Só tem 20? Ótimo, perfeito. Prega os 20, passa a oportunidade para o pastor, que ali ele desenrola os 20 que faltam. Ali ele vai desenrolando Esse para capítulo dar 7 mesmo, que a Vanessa fala muito importante. Irmãos, porque uma coisa que é nítido, é igual eu estou falando, é nítido que eu disse no começo da leitura do texto. Se você vai ler, se você erra o texto que você leu, já mostra que você não tem intimidade nenhuma com aquilo ali que você vai pregar. Você não sabe nem o texto que você leu. E assim, igual eu estou falando, eles são jovens e adolescentes, mas eles vão saber se você está perdido ou não. É por isso que você tem que gastar tempo lendo o texto, você chegar ali e fazer aquela leitura empolgante. Porque na hora que você lê empolgante, é igual eu comecei a ler, no final eu já estava olhando no olho de cada um. Quando eles veem você fazendo isso, eles falam, ó, o cara sabe o que ele está falando. E ali você vai desenvolvendo. E tudo mais. E aqui a dica é algumas dicas extras, mas é coisa simples, que é o quê? É o que a Vanessa falou, a primeira dica, evitar sermão confuso. É igual nós estamos falando, se atém aquilo que você preparou, se faltar tempo não tem problema, é melhor que você encerre rápido do que fique confuso e todo mundo se perca dentro do que você quer falar, e aí o desfecho é triste. Outro, use exemplos práticos e conecte a mensagem com a vida diária. Aqui nós usamos os exemplos práticos do shampoo para cachorro e das redes sociais em si, que fez a conexão. É bom sempre você usar exemplos. E melhor ainda que esses exemplos não sejam seus, da sua vida. Irmão, qualquer exemplo que você conseguir citar, você vai ter um pregador, você vai ter um pai da igreja, você vai ter alguém que você possa citar esse exemplo. Vai ter algum personagem bíblico mesmo, você não precisa gastar tempo falando de você no sermão. Ore sempre, antes e depois do sermão, é igual a gente faz aqui na aula, antes para o Espírito guiar, no final para agradecer, porque ele guiou e deu tudo certo. E o final, mantenha um tom natural, pregue com paixão, mas sem exageros. Aí vai do perfil de cada um, tá, irmãos? Porque vou dar um exemplo, todo mundo conhece o Júnior Trovão, não conhece? Não conheço não. Não conhece? Vou dar outro exemplo. Eu acho que eu conheço. Não sei se é o mesmo. O Vozu Isso. Ele é estranho. De vez em quando aparece uns vídeos dele, eu não com ele lá, mas de vez em quando aparece que eu... Mas vou dar outro exemplo então, porque a Dai não conhece ele. Igual, vamos lá. Todo mundo conhece... Vou dar um outro exemplo. A Camila não serve. A Camila Barros. O jeitão que ela prega, né? Aquilo ali é o natural dela. Ela prega daquele jeito, é ótimo. Se eu for pregar daquele jeito, vocês vão ver que está forçado. Fica forçado. Vocês vão ver por quê? Não é o meu estilo. E não tem problema nenhum, isso a gente falou nas primeiras aulas, não tem problema nenhum você ter um estilo diferente de um grande pregador. Você tem o seu estilo. É óbvio que, vamos lá, se você gosta muito do Luiz Hermínio, talvez na hora que você for pregar, você tenha algum trejeitozinho dele. Mas você não vai fazer idêntico a ele.
É o seu estilo com alguns trejeitos, algumas características da pessoa que você gosta. Só que você tem que fluir de forma natural. E isso, você fluindo de forma natural, igual aqui, o pastor tem o time de pregadores dele. Quando o pastor prega, o jovem já sabe o que ele vai esperar. Quando o Jabson prega, ele já sabe, o Jabson é mais nessa linha. Quando o Marconi prega, é outra linha. E assim por diante. Aí é o que? A multiforme graça. Todos os perfis, todos os modelos, todos os tipos de sermão, igual o pastor prefere textual, eu e a Vanessa expositivo, você temático. Aqui tem para todo mundo. Entendeu? Quem gosta do temático, quando o Jabson pregar, ele vai ser mais agradável. Quem gosta do expositivo, quando a Vanessa pregar, vai atender melhor. Quem gosta do textual, quando o pastor pregar. E assim a gente vai fluindo e abençoando a vida dos irmãos. Amém? Amém. Então, irmãos, esse foi o nosso conteúdo de hermenêutica e homilética. Acredito que deu para pegar uma bagagemzinha boa. Eu vou deixar para vocês aqui agora a moça, que foi até o pastor que me indicou, ela chama, depois vocês sigam ela lá na rede social, para vocês pegarem o conteúdo dela de comunicação. Ela chama Alexandra Trintin. Alexandra Trintin. E por que eu disse que era até melhor vocês verem com ela? Essa moça, ela é doutoranda em homilética. Então, assim, a bagagem dela é infinitamente superior à nossa aqui. E ela tem várias aulas, eu vi lá algumas aulas gratuitas sobre comunicação, preparo de sermão e tudo mais. Aí lá, o que vocês não pegaram aqui com a gente, que infelizmente não deu tempo, que foi a comunicação, vocês podem assistir com ela lá, que é de total confiança, vai ser um bom conteúdo e vai edificar e orientar vocês. Tem no Instagram, tem no YouTube, toda quarta-feira ela faz live, vocês podem acompanhar a live dela, vai ser um conteúdo muito enriquecedor para a vida de pregação de vocês. Aí até aqui alguma dúvida, alguma coisa, alguma colocação? Não, só na hora de montar assim. Posso dar uma dica aí para vocês? Pega uma carta pastoral, coloca lá no Canvas, apaga o que está lá e monta lá a estrutura do sermão de vocês. Porque lá já é a estrutura de um sermão. Tem uma pergunta de tema, pergunta de introdução, você desenvolve a introdução, desenvolve a contextualização, entra no desenvolvimento, que é os 3 tópicos, e a conclusão final. Entende? Então ali já tem uma estrutura de um sermão, é só você aplicar o sermão que você vai pregar ali. E aqui, só para finalizar, que o pastor falou, lembrei, eu não falei durante a aula, a diferença entre estrutura de sermão e esboço, viu? A estrutura é tudo isso que a gente fez aqui. Você vai pegar, vai colocar a história, vai fazer. E o esboço é o seguinte, igual eu prefiro trazer uma folha do que trazer o meu notebook, porque ele é muito grande, a bateria dele é ruim, tem que ficar conectado na tomada. Então, para trazer ali a minha estrutura de sermão, para mim fica complicado. O que eu faço? Eu pego em uma folha e faço um esboço, que é o resumo da estrutura, só para ir te dando insights, porque você já estruturou o sermão, você já sabe o que você tem que falar. Aí eu coloco aqui no meu esboço, introdução, história LH, eu já sei, a história do Luiz Hermínio. Desenvolvimento, redes sociais, desperdício, investimento. Eu já sei o que eu tenho que falar. Conclusão, 3 pontos. Como investir, como desprender o coração, como fazer isso, como fazer aquilo. Você vai pegar toda a estrutura que a gente fez aqui e dividir em meia folha. Que aí é o esboço. Que é para ficar prático para você trazer para pregar aqui. Caso você não tenha uma ferramenta mais tecnológica, como um notebook, um iPad. Porque se você tem, aí traz toda a estrutura, que ajuda melhor. Mas se você não tem, é interessante que você faça um esboçozinho, que é o resumo da sua estrutura, para você não se perder e para que você não precise trazer um trambolho desse aqui lá para frente, na hora que você for pregar o seu sermão. Irmãos, e só para finalizar, aqui já é fora de hermenêutica, homilética e tudo, é mais uma orientação, que é o quê? No contexto social que a gente vive, e
concordando a gente ou não, a gente vive, a gente está inserido neles, existe uma série de características que nós, como pregadores, a gente deve subscrever, digamos assim, ou seguir, a gente querendo ou não. Que é o quê? No dia que você for pregar, você tem que estar bonito. Não tem conversa. Entendeu? Assim, isso é uma coisa que eu relutava muito, porque eu tinha uma filosofia que eu adotei até de um professor nosso, que era o seguinte: roupa, ou eu compro, ou eu ganho, ou eu não compro. Tinha uma época da minha vida que eu não tinha roupa. Por quê? Eu não comprava roupa, só gastava com livro, só investia, não sei o quê. Só que, irmãos, não tem como. Tem que ter uma roupa bonita. O grande exemplo nisso é até eu mesmo. O primeiro dia que eu vim aqui, o primeiro dia foi o Marconi. A primeira roupa que eu vi no guarda-roupa lá, eu vesti e vim dar aula. Só que não transmitia tudo aquilo que eu queria transmitir com aquela vestimenta. Então, irmãos, você que é pregador, você que é líder, você tem que andar como um pregador, como líder. É sempre bonito, é sempre cabelo bem cortado, barba bem feita, a moça uma roupa muito bonita, uma maquiagem que não seja muito exagerada, mas que esteja bonitinha. E outra coisa, irmãos, vocês precisam investir nas ferramentas de vocês, porque eu sei que o pastor vai usar vocês no âmbito da pregação, então vocês têm que adquirir livros, vocês precisam ler. E aí é o que, basicamente, o mini sermão que a gente fez aqui é a aplicação na vida nossa agora, que é o quê? Você vai ter que deixar de destinar recurso em alguma coisa que você estava destinando e vai ter que investir no seu ministério. Vai ter que comprar um livrinho de teologia, um livrinho de pregação, um comentáriozinho. E sempre lembrando nisso. Por quê? Por mais que você concorde ou não que você tem que andar bonito, na nossa sociedade você tem que andar. Não vou dizer bonito, vou dizer bem vestido, é melhor. Por quê? Eu tenho certeza, se você chega ali para pregar bem vestido, 30% da atenção do público você já capta ali na hora que eles te veem, você já causa aquele impacto. É aquela famosa história: ah, eu fui na agência comprar um carro, fui de bermuda e chinelo, o vendedor me atendeu mal. A culpa é do vendedor? Não. A culpa é do cara que foi de bermuda e chinelo na agência. A agência de carro não é lugar de ir de bermuda e chinelo. Bermuda e chinelo você vai na praia, bermuda e chinelo você vai na padaria de manhã. A agência você vai com uma roupa boa mesmo. Igual aqui. Aqui não é lugar que você vem empregar de bermuda e chinelo. Aqui você vai com uma boa vestimenta e vir. E assim por diante. São coisas que possivelmente, é igual eu estou falando de forma bem introdutória, porque eu já até estourei o tempo, eu vou finalizar, mas é coisas que ao longo da caminhada de vocês vão perceber. É igual, na época, no dia que quem citou foi, eu não lembro se foi a Grace ou a Tatá, o pastor André Fernandes. Só anda na beca. Só. A minha esposa que citou. Foi você? Foi você. Só anda na beca. A Grace citou. Você só vê a roupa dele bem alinhada, o cabelo bem cortado, aquela barba bem feita, de visagismo mesmo. É o cara investindo no ministério dele. Por quê? Ele prega pra galera de Alphaville. Ele é da Lagoinha Alphaville. Se ele for lá na Lagoinha Alphaville, como eu vim dar a primeira aula para vocês aqui, 90% do pessoal não vai nem ouvir o que ele tem para falar. E assim por diante. Aí você vai vendo. É igual quando... E assim, igual nós estamos falando, é a adaptação de público. Você vai ver igual o Silas Malafaia. Como é que ele prega? Sempre de terno. Porque o público dele é aquele ali. Aí você vai e pega o Lucinho. Ele já pregou até vestido de Chapolin. Por quê? É o público dele. Você tem que entender todas essas questões e, querendo você ou não, se adaptar. No mais é só isso. Agradeço a atenção de vocês, a atenção de quem assistiu de forma online também. E agora, uma oração para finalizar todo o Mas nosso semana curso. que vem a gente chora. Irmãos, não precisa se preocupar. Eu tô brincando, tá? Não, mas assim, porque é muito tranquilo. Vocês vão ver, a avaliação é simples. Só vai ver se você ficou se atento ao texto, se você usou as ferramentas hermenêuticas, se fez um bom esboço. Acabou. É igual nós estamos falando, gente. Aqui vocês aprenderam a fazer o que vocês vão fazer semana que vem. Montar uma boa estrutura e falar. Pregar, vocês vão aprender pregando. Ao longo da caminhada. Não tem segredo. Alguém, por gentileza, faça a oração, agradecendo a Deus por todo o curso, tudo que foi ministrado aqui. Pai
Pai, nós te agradecemos por esse dia. Obrigado, Pai, porque aprova o Senhor, Pai, preparar esse momento para aprendermos mais, crescermos na nossa fé, no nosso entendimento. Obrigado, Pai, porque o Senhor disponibilizou a vida do Marconi. O Senhor cuidou dele até estar aqui. Te agradecemos pela vida dele, pela sua família. Que o Senhor continue multiplicando a vida dele, Pai, de dons e talentos. E ele possa, Pai, fluir daquilo que o Senhor tem compartilhado no seu coração. Senhor, eu peço também pela vida de cada um de nós que estamos aqui, os meninos que não estão aqui também. Que o Senhor nos conduza, Pai, à plenitude, aquilo que o Senhor tem para nós como juventude. Que com esse momento nós venhamos avançar em conhecimento, em estratégia, nossas raízes sejam fortes, Pai, para afirmarmos aquilo que o Senhor tem neste lugar. Guarda, Pai, os nossos dias, guarda, Pai, as nossas palavras, a nossa boca, para tudo aquilo que o Senhor está preparando. Conduza, Pai, semana que vem, cada um dos meninos, que nós venhamos viver a plenitude dos tempos nesse lugar, Pai. Eu creio que o Senhor tem nos preparados para algo maior, Pai, que o Senhor quer de nós. Que nós também sejamos canais na vida dos meninos, eles se inspirem ao vermos, né, falando do Senhor, da Tua palavra, e queiram viver o ministério deles de forma integral e profunda, Pai. Nós te agradecemos. Amém. Amém. Bom, pessoal, eu só gostaria de agradecer a do Marconi, né, que se disponibilizou em dar o curso para nós. Foi muito bom. Edificou tanto o pessoal que está online quanto os que estão aqui presentes, né? Agradecer também a vida do Jabson e da Dai, que se desdobraram, né? Sempre estiveram aqui com todas as aulas também. Dupla, né? Aula de manhã, Isso. aula de tarde. E a gente sabe do esforço de vocês, da dedicação de vocês. Gostaria de agradecer, né, por vocês estarem se dedicando desse nível. Vocês demonstram para nós o que significa excelência no servir. O pessoal que está acompanhando online também, eles vão pegar bastante aprendizados, vão aplicar sobre isso também. Gostaria de dizer para vocês também que hoje eu vai completar na próxima semana, mas estou realizando um sonho. Já tem 4 anos que eu tinha um desejo no coração de fazer um curso só para pregadores, né? E hoje esse sonho se tornou realidade, porque eu tenho certeza que o reino está precisando de pregadores. E louvo a Deus que vocês estão aqui e que Deus possa dar favor e graça sobre vocês e que vocês possam abençoar a nossa juventude. Amém. É isso que a gente espera. Obrigado mesmo de coração. Sabe que eu espero muito de vocês. Não é para jogar mais peso aí, mas é para poder dizer que eu tenho certeza que vocês vão entregar a excelência no ministério de vocês e isso vai só enriquecer a caminhada de vocês. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado, Jabson. Obrigado, Daiane. Obrigado, minha esposa, que sempre se dedicou, tá fortalecendo a gente sempre. E Marconi, que também dá aula. O pessoal que está online também acompanhando. Obrigado mesmo de coração, vocês são bênçãos. Isso aí. Agora prepare para ser usados. Eu Né? vou escolher outro tempo que não vai contar para nós. Escolher outro tempo. Ah, tá, gente.